Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Sexta Esportiva, um programa produzido pelos estudantes da cadeira de Comunicação e Esportes aqui da UFPE, orientado pelos professores Ivana Fettini e Paulo Roberto. Eu me chamo Clarice Siqueira e tenho o prazer de conduzir o bate-papo de hoje com Daniel Ferreira. Oi para você, Clarice, oi para todo mundo que está nos acompanhando, seja pelo YouTube, pela Rádio Paulo Freire 820 AM. Como você já adiantou, a conversa de hoje da gente vai ser sobre isso mesmo, esportes. Mas a gente não vai se limitar ao que acontece nos estádios ou quadras. A gente também quer saber sobre a carreira e a vida da pessoa que vai ter esse bate-papo com a gente. Pois é, Dan, a gente não vai falar só sobre o atleta em si, nem o esporte, a gente quer falar um pouco sobre os bastidores. Como é que o atleta chega ao estrelato ou como ele não chega. Falar um pouco sobre os benefícios, sobre os desafios, dificuldades. Será que tudo realmente vale a pena? E para conversar sobre isso, a gente vai ter a honra e o prazer de receber Yane Marques, ela que foi medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres e foi a primeira, inclusive, atleta latino-americana a ganhar essa modalidade que é o pentatlo moderno, né? Sim, e apesar da diminuição no ritmo das competições e tudo mais, ela nunca saiu do cenário esportivo. Então, hoje, Yane, ela trabalha como secretária executiva na Secretaria de Esportes aqui da cidade do Recife. Então, Yane, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso recebê-la no Sexta Esportiva de hoje. Obrigada, Clarice, Daniel. Obrigada a vocês pelo convite. Eu que digo a mesma coisa, viu? É sempre um prazer quando eu tenho a oportunidade de falar um pouquinho da minha história. Mais uma vez, Yane, seja muito bem-vinda. Eu já vou começar fazendo uma pergunta. Você é natural de Afogados da Engazeira, veio para Recife aos 11 anos de idade e começou a vida nos esportes ali no Clube Náutico Capibaribe com a natação. Essa tua entrada nesse mundo esportivo foi algo que já vinha sendo planejado por você e sua família ainda ali na infância ou aconteceu com sua chegada na capital? Aconteceu com minha chegada na capital. Eu morei em Afogados até meus 11 anos, né? E sempre fui uma criança muito ativa. Isso é fato. Eu sempre estava brincando, correndo, subindo, descendo, enfim. Mas eu não tinha tido a oportunidade de viver uma experiência no esporte, como eu vivi aqui em Recife. E cheguei aqui em 1995. Em 96 eu comecei a nadar no Náutico, aprendendo a nadar, né? Na escolinha ali, 2 vezes por semana. Fui evoluindo tecnicamente, fui convidada para pré-equipe, que aí já passei a treinar todos os dias. E depois eu fui convidada para nadar pelo clube que eu fiz minha carreira inteira, praticamente, que foi no Nikita, onde eu competi, fui medalhista em campeonatos brasileiros, né, algumas medalhas em competições regionais, municipais, estaduais. E a migração para o pentatlo veio muito mais lá na frente. Mas a minha história com o esporte, ela aconteceu naturalmente, sabe? Acho que tinha que ser. Eu tinha que viver de alguma forma o esporte. Quando eu conheci o Náutico, eu acompanhava meu irmão jogando futebol lá, e eu conheci a piscina, fiquei encantada, resolvi fazer natação, e aí me dediquei tantos anos da minha vida. E para quem não sabe, a modalidade pentatlo, que a gente está falando aqui, é basicamente uma modalidade que engloba outras 5, que é o hipismo, a natação, a corrida, o tiro esportivo e a esgrima, não é isso? E a gente queria saber como é que você fez para se aperfeiçoar nessas modalidades que são tão diferentes uma da outra e algumas são tão incomuns, né? O pentatlo por si é uma modalidade muito recente no Brasil, né? Não sei se eu poderia usar esse termo hoje, em 2022, mas quando eu comecei em 2003, sim. A modalidade era recém-chegada no país, a confederação tinha poucos anos de existência. A Federação Pernambucana foi fundada em 2003, né? Eu faço parte desse grupo que deu o start aí ao pentatlo moderno aqui em Pernambuco. A treinabilidade do pentatlo é muito gostosa. É muito gostosa, porque você treina toda hora modalidades diferentes, são valências físicas diferentes, são especificidades técnicas muito, muito, muito particulares e totalmente diferentes uma da outra. Né? Você pensar um tiro, por exemplo, que você precisa de tranquilidade, você precisa de paciência, a mecânica da modalidade é muito simples, e aí, de repente, você sai para uma corrida que tem que ser para a morte, porrada do começo ao fim, ignorância. E aí, esse é o pentatleta, né? Quando o Barão Pierre de Coubertin pensou no pentatlo,
o Barão Pierre de Coubertin, foi o cara que idealizou os Jogos Olímpicos, né? Foi ele que idealizou também o pentatlo moderno, para os Jogos Olímpicos da Era Moderna, por isso que ele carrega esse nome. Ele tinha a ideia de encontrar nos Jogos Olímpicos o atleta mais completo, né? Até Aristóteles tem uma frase muito interessante que ele fala que o pentatleta é realmente o atleta mais completo, porque nos seus corpos força e velocidade se unem em perfeita harmonia. Então, o pentatleta ele tem que ser veloz, ele tem que ser forte, ele tem que ser ágil, mas ele tem que ser muito paciente, tem que ser estrategista, né? Tem que ser oportunista. São muitos detalhes, né, no dia de prova do pentatlo. E é isso. Acho que respondi sua pergunta, mas a treinabilidade do pentatlo ela é muito complexa, né? Para quem desenha, para quem planeja, para quem periodiza, para quem dosa as cargas. Para a gente que treina, é mais fácil, né? A gente executa o que alguém por muito tempo precisou estudar e planejar e desenhar. Mas essa execução também ela exige muito fisicamente da gente, psicologicamente. Eram demandas de 6, 7, 8 horas de treinos por dia, segunda a sábado. E quando a gente está treinando para competir, que a gente tem uma meta, um sonho, a gente faz isso com muita tranquilidade. Hoje, quando eu olho para trás e penso, meu Deus, eu treinava isso tudo, como era que eu aguentava? Mas eu aguentava até mais, eu acho. Porque realmente a gente vive imerso, né, numa bolha de treino, de concentração, de estudar os adversários, de estudar suas ações, de melhorar fisicamente e psicologicamente. Então, a nossa vida fica em função disso. E a gente não consegue nem pensar muito em outras coisas. Yane, tu falou agora de competições, e a tua primeira foi em 2004, né, que foi o Campeonato Nacional de Pentatlo Moderno. Tu ganhou. 10 anos depois, em 2014, tu participou dos Pan-Americanos e do Sul-Americano, ganhou os dois também. 2015 fez o bicampeonato com o Pan-Americano e ainda quebrou o recorde mundial de 18 vitórias na esgrima do pentatlo moderno. Nesse momento da tua vida, tu já conseguia parar e pensar, poxa, eu consegui tudo que eu queria até agora, ou para tu sempre foi mais e mais, queria crescer mais ainda na carreira? Enquanto eu estava treinando, eu pensava em crescer na carreira, eu pensava em melhorar minhas marcas, pensava em melhorar meus resultados. O pentatlo moderno é uma prova muito instável, né? Eu faço parte de um grupo muito pequeno de atletas que passaram 2 ou 3 temporadas entre as 10 melhores do mundo sem sair do top 10 hora nenhuma. Isso é muito raro. Faço parte também de um grupo muito pequeno de atletas que depois que pegou a primeira final em Copa do Mundo na vida, nunca ficou de fora de nenhuma final de Copa do Mundo, Mundial, finais, enfim, até o último dia como atleta profissional. E a soma dessas coisas, desses fatos, dessas conquistas, as medalhas, né, os 2 ouros e a prata nos Jogos Pan-Americanos, minhas medalhas em mundiais, que eu tenho um apreço gigante, minhas medalhas em campeonatos nacionais, campeonatos sul-americanos, campeões de campeões. Todas essas medalhas somadas à olímpica, claro, né? Elas me realizaram profissionalmente. Mas essa realização profissional, ela não foi o motivo para um ponto final depois da Olimpíada de 2012. Eu queria fazer um ciclo até 2016. Eu tinha um acordo com minha equipe técnica que nós estaríamos juntos, focados, imersos 100% nesse mundo até 2016, e assim nós fomos. O resultado na prova de 2016 não foi legal, mas a Olimpíada me marcou com a escolha para ter sido porta-bandeira, né? Carregar a bandeira no Brasil, entrar no Maracanã lotado, no seu país, a Olimpíada na sua casa. Aquilo ali realmente foi muito especial para mim. E depois de 2016, independente do que acontecesse, se eu tivesse sido campeã olímpica, o meu pós-carreira teria sido esse que eu estou fazendo agora. Eu teria me aposentado, teria vivido novas experiências. Então, foi tudo muito planejadozinho, sabe? Mas o fato da realização profissional é de verdade muito importante, porque eu me sinto, sim, profissionalmente como atleta realizada. Falando ainda um pouquinho sobre o teu passado. Lá em 2009, tu foi chamada, né, convidada pelo Exército Brasileiro para participar dos Jogos Mundiais Militares, que só viria a ocorrer lá em 2011, no Rio de Janeiro. E aí eu queria saber como é que foi que surgiu esse convite e como é que foi a tua experiência nessa competição.
Os Jogos Mundiais Militares de 2011 foram incríveis. Eu fiquei em segundo lugar no individual. Fui primeira por equipe junto com o Barroso, o capitão na época, tenente, acho que era tenente. E foi assim, o que me fez virar militar, né? De me fardar de militar. Em 2009 eu entrei para o Exército, porque em 2011 nós teríamos os Jogos Mundiais Militares no Brasil, e espelhando o que outras nações faziam, né? As Forças Armadas brasileiras convidaram atletas prontos, e esses atletas incorporaram as forças, e eu entrei para o Exército. Eu digo que eu sempre fui militar, né? Eu fui treinada por militares, eu tinha comportamento de militar, e os valores e os princípios do militar, ele se assemelha muito aos valores e os princípios do atleta, né? De obediência, de respeito, de hierarquia. Então, eu me fardei junto com minha equipe técnica, viramos todos fardados oficialmente militares. Competi em 2011, foi muito bacana. E, coincidentemente, nesse mundo do esporte militar, eu encerrei de verdade minha carreira como atleta profissional. Porque depois da Olimpíada do Rio, um mês depois, eu participei do Mundial Militar, que foi na Alemanha. E eu fui bronze. E tinha a campeã olímpica estava lá, a vice-campeã olímpica estava lá, tinha outra medalhista olímpica também, atletas e mundiais. No pentatlo moderno quase todo mundo é militar, então o nosso mundial militar é um mundial civil praticamente, é muito forte. E eu terminei no pódio, então foi muito massa, foi muito legal ter encerrado minha carreira onde o atleta gosta de estar, né, no pódio. Mas ainda puxando ainda um gancho sobre isso, falando sobre a mulher no esporte, eu queria saber, você como uma mulher ex-atleta que tem esse histórico tão grandioso de muitas vitórias, de recordes, de diversas competições nacionais e internacionais, você acredita que o Brasil atualmente se encontra num cenário positivo ou negativo para a inserção de mais mulheres no futuro esportivo? Positivo, com certeza. Com certeza. Eu acho que a gente ainda vive uma necessidade de obedecer imposições legais. A mulher tem que estar aqui, obrigatoriamente tem que ser 5 mulheres. Ali, obrigatoriamente, tem que ser 25% composto por mulheres. E assim a gente vai, por lei, obedecendo, mas a gente vai mostrando que a gente está ali porque a gente merece estar ali, sabe? Agora, nas Olimpíadas eu acredito que na Olimpíada de Londres, 2012, eu acho que foi a primeira edição olímpica que a gente teve homens e mulheres participando em todas as modalidades. Ainda existia a modalidade que era exclusividade masculina. O pentatlo moderno passou a ser competido nos 2 naipes, né, masculino e feminino, só em 2000 em Sydney. Até então era só homens. E essa conquista progressiva, ela acontece até hoje e ela ainda vai acontecer por um bom tempo. Até que a gente não precise mais de imposição legal para dizer aqui tem que ter mulher porque a lei manda. Mas aqui vai ter mulher porque a mulher merece, ela tem potencial e ela vai estar aqui porque ela fez cavar e ocupar essa vaga e esse espaço, sabe? Quando eu, por exemplo, fui convidada para ser secretária executiva de esporte na prefeitura. Talvez o fato de ser mulher tenha pesado positivamente, né, nesse momento que a gente vive de ocupar espaços. Mas eu quero acreditar que ser mulher foi o último ponto considerado para esse meu convite. Eu fui convidada porque eu sou formada em educação física, eu fui atleta profissional há muito tempo, eu estava disposta a aprender e assim fiz cursos de gestão no esporte, né? Tenho um curso avançado de gestão esportiva aplicado pelo Instituto Olímpico do Brasil, tem alguns outros cursos. No final de tudo, e mulher, que legal. Ela vai ocupar esse espaço porque ela tem potencial. E eu faço parte desse grupo, sabe? Não de mulheres apenas que querem ocupar por ser mulher, mas a gente ocupa porque a gente merece ser. E o esporte hoje vive isso, né? A delegação brasileira que foi para Tóquio foi 50% de mulheres, 48% mulher, 52% homem, eu acho. Ou foi ao contrário. Enfim, foi tecnicamente, digamos, metade e metade. Né? Isso é uma conquista. E a vaga olímpica ela é atingida, alcançada por mérito. Então, não foi imposição legal. O Comitê Olímpico Internacional não disse que tem que ser metade homem, metade mulher. Mas as mulheres pegaram vaga no mesmo tanto que os homens pegaram vaga. E aí isso é reflexo desse movimento que tem acontecido no esporte. E eu acredito que daqui para frente é só
digamos, ladeira abaixo. Vai descer, vai acontecer, vai fluir, e a gente vai continuar do jeito que a gente está aqui, mostrando que a gente ocupa porque a gente merece, que a gente tem potencial, sabe? Tu falou agora, né, que hoje está atuando como secretária executiva da Secretaria de Esportes aqui na cidade do Recife. Em outros momentos da tua carreira, tu falou sobre uma rede de apoio, sobre mãos que se uniam em prol das suas vitórias, das suas conquistas, e como essas pessoas estavam felizes por tudo que você estava conseguindo. Atuando hoje com políticas públicas, tu consegue se colocar no lugar dessas pessoas e parar e ficar, caramba, eu posso mudar a vida de jovens, a vida de crianças, através dos esportes? Eu me coloco e eu me posiciono todas as horas e todas as oportunidades que eu tenho nesse posto, sabe? Eu estou devolvendo para o esporte o que o esporte fez na minha vida, de dar oportunidade, de mudar a minha vida, de abrir portas, de me ensinar, de me educar, né? De me fazer transparecer a pessoa com a essência que eu nasci, né? Que o esporte, por mais que ele eduque, que ele discipline, eu acho que ele ajuda a transparecer, né, quem você de verdade é. E enquanto gestora pública, essa é a minha missão. E aí eu ataco a frente do esporte de participação, ataco a frente do esporte educacional, ataco a frente do esporte de rendimento, e dessa forma eu consigo ampliar esse meu guarda-chuva, né, de ações que chegam a todos os níveis de munícipes aqui em Recife, pessoas que querem o esporte competitivo, pessoas que querem esporte na escola, pessoas que querem esporte apenas qualidade de vida, quer fazer amigos, né? Gosta de brincar, gosta de fazer atividade física, se sente bem, e a gente atende isso porque eu sei a importância do esporte na vida da gente em qualquer uma dessas frentes que eu falei agora. Estar na gestão faz a gente viver e entender, né? Muitas vezes a gente reclama, e inclusive quando eu fui convidada para ser secretária, eu conversei com o meu técnico na época, e aí eu falei, e aí, o que é que tu acha? Ele, tô com medo, eu não sei se eu consigo dar conta. Aí ele disse, Anne, a gente está acostumado a bater, a dizer que está errado, que ninguém faz por a gente, que podia ser melhor. Você está tendo a oportunidade de, com sua experiência, com sua paixão, entregar, né? Dar a cara a tapa ali para dizer, tô aqui, minha gente, vocês podem contar comigo, eu sou atleta como vocês, eu vivo a vida que vocês viveram, eu tive dificuldade para pagar passagem para ir treinar, eu tive dificuldade para viajar, deixei de viajar muitas vezes porque não tinha dinheiro para pagar minha viagem, hotel, inscrição, enfim, vocês se sintam representados por mim, e eu tô aqui lutando por vocês, sabe? Então, é uma luta diária, né? É difícil porque não depende só de mim, eu sou atleta de esporte individual, então eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer, o que eu não consegui fazer, a culpa é minha, se eu ganhar, a culpa é nossa, se eu perder, a culpa é minha, né? E aí eu tenho, hoje, dependendo de muitas outras pessoas, de outras secretarias, de outras autorizações, mas ao que depende de mim, ao que compete a mim, Anne, secretária executiva, a gente tem feito no máximo da excelência e da boa intenção, né? Iane, você falou agora que os esportes, eles mudam a vida das pessoas, que mudaram a sua vida também, que talvez você não tivesse nessa posição hoje, nesse cargo hoje, se você não tivesse se dedicado tanto à sua vida no mundo esportivo. Tu acha que hoje, para mudar a vida de futuras crianças, talvez se colocasse, tem obviamente a cadeira de educação física nas escolas, mas se fosse mais focado assim nos esportes, em tornar atletas e não deixar a educação física como um entretenimento, como a queimada durante a semana, como aquelas brincadeiras bobas, sabe? Tu acha que isso mudaria a visão das pessoas acerca dos esportes? Você fala no esporte escolar, não mais Isso, fazer um esporte que apenas as pessoas se movimentam, mas um esporte exato, que regra que tem. Exato. Veja, a própria educação física escolar, ela tem um percentual de aula regencial, que chama, né? Que é você ter aula na sala de aula, sem bola, sem correr, sem se levantar, sentadinho, totalmente diferente do que eu particularmente vivi na minha infância. O esporte é quase impossível, né? Você treinar, viver o esporte sem se movimentar. Mas eu acho, sim, que o esporte na escola ele não deve... E
assim, não precisa, né, se limitar a atividades muito lúdicas, a atividades, como você falou, né, queimado, brincar de pega, enfim. Porque o esporte, com suas regras, ele impõe limites. E o limite aprendido dentro da quadra, ele é praticado fora da quadra. O respeito aprendido dentro da quadra, ele é praticado fora da quadra. Não que as atividades não desportivas, como a gente está falando, também não ensinam. Mas eu acho que um jogo, o desenvolvimento, a prática dessas modalidades mais convencionais, elas têm um poder de ensinar muito mais do que a vivência lúdica, né? Se a gente pode dizer. Eu acredito que a gente pudesse falar aqui no equilíbrio. Nem só um, nem só o outro, mas os dois juntos, guardando as proporções, né, com as suas devidas importâncias, eu acho que se complementariam, né? Mas não perder esse foco, sabe, de usar a atividade, a educação física, como o nome diz, educação física, que educa, né? O esporte por si educa. O atleta, ele precisa aprender a cumprir regra, ele precisa aprender a obedecer, ele precisa aprender a respeitar, né? E eu falo sempre isso. Se a nossa contribuição enquanto professores, como sou gestora, como eu sou, se a gente não tiver essa meta, esse gol, esse farol lá no final de educar pelo esporte, de doutrinar, disciplinar, dignificar, acho que a gente vai estar cumprindo o nosso papel pela metade, né? Porque é natural que a gente descubra talentos, que a gente consiga materializar na vida das pessoas o esforço, a dedicação e o talento em medalhas. Mas se o atleta não ganha medalha, ele ganha para a vida, né? Como cidadão, educação, enfim. Então, é um pouquinho dessa forma que eu penso. Fazendo só um ganchinho do que tu falou com relação a essa questão de se ter equilíbrio. Acho que equilíbrio realmente, não só para o atleta, mas para o cidadão em si, em sociedade, equilíbrio é extremamente importante. E o fato de você se tornar atleta ou não te faz abandonar outras esferas sociais, seja a de trabalho, seja a de amigos, seja a acadêmica, e isso inclui também a familiar, né? Então, eu queria saber um pouquinho como é que foi para você conciliar essa questão da vida de atleta e da vida de mãe, que a gente sabe que você tem a preciosidade, que é Maia, né, a sua filhota. Pois é, Maia, minha pequena, está com 2 anos e 9 meses já faz natação, já tem uma bicicleta aqui, gosta de andar, gosta de correr, gosta de se pendurar, igualzinho a mim, igual. Como diz no interior, cagada e cuspida, né? Já sei Aquilino fala. É isso, minha gente. Ela é ativíssima, assim, virada. Tem hora que eu peço, pelo amor de Deus, Maia, vamos dormir. Vamos brincar? E eu acho massa, sabe? Eu acho legal que conciliar essa vida de... Hoje eu não sou mais atleta, não estou mais competindo, né? Mas eu estou ativa, eu treino todo dia, eu faço alguma coisa todo dia, eu vou para academia, ou eu corro, ou eu nado, ou eu faço funcional, ou eu jogo vôlei, enfim, todo dia tem que ter atividade física na minha rotina. Quando eu era atleta profissional, que eu viajava muito, competia muito, eu não tinha filha. E aí, depois que eu me aposentei, entrei na prefeitura, conheci Renato, meu marido, a gente casou, nós casamos em 2019, no comecinho de 2019, maio de 2019, e em dezembro Maia nasceu. Maia chegou dia 16 de dezembro, veja. E se eu tivesse que conciliar a minha vida de mãe e de esposa, a vida que eu tenho hoje, né, muito intensa, nós somos uma família realmente muito, muito feliz, assim. A gente está sempre muito próximo, a gente faz tudo junto, a gente viaja junto, a gente sai junto, tudo. Eu acho que eu não conseguiria ter os resultados que eu tive como atleta. Na verdade, eu sempre tive essa convicção que ser mãe era um sonho, era um desejo, mas que pela opção que eu fiz de ser atleta, esse meu sonho ele precisava ser adiado um pouco para acontecer no momento certo, né? A gente que é aqui Brasil, nós somos muito muito chameguentos, né? E eu tenho algumas amigas russas, bielorrussas, lituanas que têm filho no ano, volta a treinar,
no ano seguinte já está treinando na corrida olímpica, classifica para a Olimpíada, 3 anos depois está na Olimpíada de novo, viajando, competindo, fora de casa, e o filho com a avó, com o avô, com o pai, enfim. Eu não queria isso, eu queria realmente ser mãe para curtir intensamente, e assim eu estou fazendo. Mas, para quem é pentatleta, conciliar uma vida de muitas atribuições é mais fácil. Na verdade, é muito complexo, né? Mas eu tenho essa minha rotina na prefeitura, né? Eu vou para a prefeitura todos os dias, eu sou uma esposa muito presente, uma mãe muito presente, eu tenho um instituto também, né? Meu instituto em Animarx, que está agora completando um ano, e a gente está submetendo projetos para fazer projetos sociais, levar esportes para muitas crianças, isso também me demanda um pouco. E eu sou presidente da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil, né? Aí sim, trabalho todo dia, a gente faz reuniões semanais, nós somos um grupo de 25 atletas, todos olímpicos, alguns medalhistas, e nós somos a representação oficial dos atletas no Brasil. E tudo que a comissão faz, eu na condição de presidente, acabo liderando, né, demandando, provocando, participando desse movimento. A gente amadureceu muito, a gente conquistou muito, e hoje nós estamos num nível altíssimo de respeito no mundo do movimento olímpico, de confederações, de comitê olímpico, comitê paralímpico, de atletas, e conquistar isso demanda tempo, esforço, dedicação, mostrar serviço. E aí, essa tem sido a minha rotina. De domingo a domingo. De domingo a domingo eu estou comprometida com alguma coisa. Dificilmente eu paro na sala, no sofá, perna para cima, para assistir alguma coisa para descontrair, né? Eu estou sempre atribuída. E assim, voltei a estudar inglês, né? Que era um projeto meu também, desde que eu me aposentei, que eu dizia quero voltar a estudar inglês, quero voltar a estudar inglês. Demorei, mas voltei. Estou estudando inglês também. Gosto de música, tô me organizando para voltar a tocar meu saxofone. E é isso. Tô sempre ocupada, cabeça ocupada e fisicamente ocupada. Então, assim, em resumo, se a gente pudesse fazer um balanço, seria que, literalmente, os esportes, eles mudam a vida das pessoas. E só lembrando para o pessoal que está nos ouvindo, seja pelo YouTube ou pela Rádio Paulo Freire 820 AM, eu sou Daniel Ferreira, estou aqui com Clarice Ferreira e Anne Marques, falando um pouquinho sobre a carreira e a vida de Anne aqui no Sexta Esportiva. E Anne, que é atleta, né? Hoje em dia está como gestora na Secretaria de Esportes aqui da cidade do Recife, se considera aposentada, mas não largou esse mundo esportivo também, né? E, Anne, o nosso tempo está acabando, a gente gostaria de te agradecer por ter se disposto a participar do programa aqui com a gente, ter batido esse bate-papo, ter falado sobre tua vida, sobre tua carreira, sobre maternidade, sobre tudo que envolve o teu mundo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, minha gente. Eu falei no começo da nossa conversa e repito, para mim é um prazer. Eu tenho muito, muito, muito orgulho de contar minha história, uma história que foi honesta, foi suada, né? Não caiu no meu colo. Eu tive a oportunidade, abracei e fiz por onde merecer tantas coisas legais, né? O esporte faz parte da minha vida e vai ser assim para sempre. Que eu possa dar a minha contribuição aí, poder transformar a vida de muitas outras pessoas através do esporte. Obrigada pela oportunidade e pelo papo, foi massa. Muito obrigada. E essa foi uma edição onde os apresentadores foram Clarice Siqueira e Daniel Ferreira, e teve a produção de Túlio Oliveira, Rivaldo Júnior e Eduarda Silva. Queria agradecer a todos presentes pela participação, por terem assistido, nos acompanhado, e espero que vocês possam nos acompanhar, que próxima sexta-feira tem mais Sexta Esportiva, então fiquem ligados nas nossas redes sociais, sigam a gente aqui no YouTube e deem uma olhadinha também nas redes de Anne, que, como a gente já deixou muito claro aqui, apesar de tudo, ela está ativíssima em todas as esferas aqui, possíveis e impossíveis, né? E Anne, muitíssimo obrigada e um beijão para você e para todos. Beijo, Clarissa. Tudo de bom para vocês.